Estão preparados para confrontar os vossos medos mais profundos? Preparem-se para mergulhar num mundo de terror, onde a realidade e o pesadelo se confundem. Hoje, apresentamos as 10 curiosidades mais aterradoras que provavelmente desconhecem sobre o universo do terror. Agarrem-se bem, porque este vídeo vai arrepiar até os mais valentes. Vamos abrir as portas para os cantos mais escuros da imaginação, onde os monstros saem das sombras e os sussurros do além nos assombram. Preparem-se, pois uma vez que adentram este labirinto, não há como voltar atrás. O nosso primeiro conto leva-nos de volta a 1973, ano em que O Exorcista chocou o mundo. A história da possessão demoníaca da pequena Regan aterrorizou plateias, mas poucos sabem que os horrores do filme pareciam ultrapassar o ecrã. Durante as filmagens, incidentes inexplicáveis assolaram o set, incluindo um incêndio repentino e acidentes bizarros. Ellen Burstyn, a atriz que interpretou a mãe de Regan, sofreu uma lesão grave nas costas durante as filmagens. Coincidências? Ou seria a prova de que estávamos a lidar com forças que nos são desconhecidas? Se O Exorcista nos ensinou a temer a possessão, a trilogia Poltergeist fez-nos questionar o que acontece com aqueles que já partiram. A história da família Freeling, aterrorizada por espíritos na sua própria casa, arrecadou milhões e chocou o público. Mas por trás das câmaras, uma série de tragédias macabras assolou o elenco, alimentando a crença de que uma maldição pairava sobre a produção. Dominique Dunne, a jovem atriz que interpretou a filha mais velha, Dana, foi brutalmente assassinada por um ex-namorado pouco após a estreia do primeiro filme. Heather O'Rourke, a pequena atriz que interpretou Carol Anne, faleceu aos 12 anos, vítima de uma doença súbita e inexplicável. Deixamos o mundo do cinema para trás e viajamos até a Winchester Mystery House. Localizada na Califórnia, esta mansão labiríntica é um monumento à culpa, ao medo e ao sobrenatural. Sarah Winchester, herdeira da fortuna da Winchester Repeating Arms Company, acreditava ser amaldiçoada pelos espíritos das pessoas mortas pelas armas que a sua família fabricava. Durante 38 anos, a construção da mansão continuou sem parar, guiada pelos caprichos dos espíritos que Sarah acreditava guiar a sua mão. Visitantes relatam sensações estranhas, ruídos inexplicáveis e vislumbres fugazes de figuras fantasmagóricas. Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, apresentou-nos Norman Bates em Psycho. A verdadeira inspiração para Norman Bates era Ed Gein, um assassino em série que aterrorizou o estado de Wisconsin. Gein não apenas matava as suas vítimas, ele esfolava-as e transformava os seus corpos em objetos grotescos. A sua mente doentia e os seus atos abomináveis chocaram o mundo, demonstrando que, por vezes, a realidade ultrapassa a ficção em termos de horror. A influência de Ed Gein no gênero do terror é inegável, inspirando pesadelos e relembrando-nos de que os monstros mais assustadores nem sempre são produto da nossa imaginação. Em 1968, Roman Polanski presenteou o mundo com O Bebê de Rosemary. Mia Farrow entregou uma atuação brilhante como Rosemary Woodhouse, uma jovem que desconfia que os seus vizinhos e até mesmo o seu marido estão envolvidos numa conspiração satânica. Um ano após a estreia do filme, a tragédia abateu-se sobre a vida de Roman Polanski de forma brutal e sangrenta. Sharon Tate, a esposa de Polanski, grávida de 8 meses,
foi brutalmente assassinada pela seita liderada por Charles Manson. A tragédia de Sharon Tate transformou o bebê de Rosemary num símbolo de luto e horror. Em 1975, Steven Spielberg despertou em nós um medo primal com um tubarão. A história do enorme tubarão branco que aterroriza uma pequena comunidade praiana tornou-se um fenômeno cultural. Mas o que torna Tubarão tão aterrador não são apenas as cenas de ataque brutais e realistas. É a banda sonora minimalista e icônica composta por John Williams que se infiltra nos nossos medos mais profundos. Duas notas musicais simples e repetitivas que evocam a presença invisível do predador, aumentando a tensão e o suspense a cada repetição. Em 1999, A Bruxa de Blair invadiu os cinemas e revolucionou o gênero do terror. Filmado com câmaras amadoras e um orçamento minúsculo, o filme apresentava-se como um documentário real. A sacada genial de A Bruxa de Blair foi usar a estética amadora para criar uma atmosfera de realismo assustador. A campanha de marketing do filme alimentou ainda mais esta ilusão, confundindo os limites entre ficção e realidade. A Bruxa de Blair ensinou-nos que o terror mais eficaz é aquele que se infiltra nas nossas mentes, fazendo-nos questionar o que é real e o que é produto da nossa imaginação. Stanley Kubrick transportou-nos para o isolado e aterrador Hotel Overlook em O Iluminado. Jack Nicholson entrega uma atuação icônica como Jack Torrance, um escritor que se torna cada vez mais perturbado e violento. Kubrick era conhecido pela sua obsessão pela perfeição, exigindo inúmeras tomadas dos seus atores. A cena em que Jack Torrance quebra a porta da casa de banho com um machado, gritando "Aqui está o Johnny", exigiu mais de 60 tomadas. A exaustão, a fúria e a loucura que vemos nos olhos de Nicholson são o reflexo da intensidade do processo criativo de Kubrick. Em 2002, O Chamado apresentou ao público ocidental Samara Morgan, o fantasma vingativo que assombra uma cassete de vídeo amaldiçoada. Assistir a cassete significa receber um telefonema sinistro e uma sentença de morte em 7 dias. O conceito da maldição a espalhar-se através de um objeto cotidiano como uma cassete de vídeo capturou a imaginação do público. No folclore japonês, existem histórias de vídeos ou fotografias amaldiçoadas que trazem má sorte, doença ou até mesmo a morte. O Chamado apropria-se destes medos ancestrais e amplifica-os, explorando a ansiedade em torno da proliferação da tecnologia. Em 2005, O Exorcismo de Emily Rose chocou o público com a sua história baseada em eventos reais. O filme narra o julgamento do padre Moore, acusado de homicídio negligente pela morte de Emily Rose, uma jovem que ele tentou exorcizar. A inspiração para o filme é o caso aterrador de Anneliese Michel, uma jovem alemã que afirmava estar possuída por demônios. Anneliese sofreu durante anos com convulsões, alucinações e comportamento perturbador, tendo sido submetida a 67 sessões de exorcismo. O exorcismo de Emily Rose não tenta dar respostas fáceis, deixando o público decidir se Emily Rose estava realmente possuída ou se era vítima de uma doença mental não diagnosticada. Sons de vento a assobiar e um relógio a bater. Estas foram as 10 curiosidades mais assustadoras do mundo do terror. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações para mais conteúdos que vos vão tirar o sono.
Lembrem-se, os filmes podem acabar, as luzes podem acender-se, mas o terror, assim como a própria escuridão, está sempre à espreita. Até a próxima, se tiverem coragem.